E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao capítulo 5 de nosso estudo. Neste capítulo, estudaremos outro importante passo na interpretação de textos bíblicos, a análise sociocultural. Neste capítulo, alguns elementos socioculturais presentes nos cenários dos acontecimentos da Bíblia. Enxergar os valores sociais e as estruturas políticas dentro do espaço e do tempo em que existiram será de grande valor ao intérprete da Bíblia. A análise sociocultural do texto bíblico é o estudo dos aspectos e valores da sociedade, como a organização política, cultura, religião, etc., que compõem o pano de fundo dos textos sagrados. No tópico primeiro, nosso tema é Compreendendo as estruturas sociais. É de suma importância que o intérprete conheça a estrutura social e os valores da sociedade a quem os profetas falaram e em cujo meio Jesus exerceu seu ministério. Seguramente, este conhecimento facilitará o trabalho do pregador, professor ou conselheiro eclesial que tem a Bíblia como ferramenta. Não vamos fazer aqui um estudo dos elementos socioculturais e políticos da Bíblia. Vamos apenas demonstrar como é importante conhecer as particularidades sociais do mundo de onde a Bíblia emergiu e extrair alguns exemplos de importância hermenêutica. Tomemos a família como objeto de análise. Sendo a família e sua estrutura fator de grande relevância na formação da sociedade bíblica, torna-se imprescindível a posse de informações sobre este assunto na busca de entendimento de determinadas passagens da Bíblia. Vejamos alguns exemplos. O casamento. Começava com o noivado que durava cerca de 1 ano, em compromisso assumido solenemente. O noivo pagava ao pai uma quantia em dinheiro e o valor era estabelecido pelo pai da noiva de acordo com as condições econômicas da família da noiva. Era uma forma do noivo comprovar a compatibilidade econômica entre as duas famílias. Após 1 ano, realizavam-se as celebrações nupciais, que duravam cerca de 7 dias, mas podiam estender-se por várias semanas. O ato conjugal acontecia já na primeira noite. Deste primeiro ato deveria vir a prova da virgindade da noiva e possível defesa do noivo em caso de calúnia, o lençol manchado de sangue. Um detalhe importante é que durante o período de noivado a noiva deveria viver com o noivo. Esta breve exposição acerca do casamento ajudaria muitos a compreender algumas passagens. Ajudaria, por exemplo, a compreendermos melhor o desconforto de José com a gravidez de Maria, ou as exigências de Labão para com Jacó. Outro tema relacionado à cultura dos tempos bíblicos que podemos investigar é a poligamia. Quando Deus instituiu o casamento, decretou que o acordo seria monogâmico, dando para isso a fórmula 2, uma só carne. No entanto, a partir de Lameque, a poligamia passou a ser praticada. Sistemas legais procuravam estabelecer limites quanto ao número de esposas. Em Israel, o Talmud estabeleceu o número de 4 mulheres para cada homem. Os relatos bíblicos, porém, mostram que essas regras não foram observadas. Gideão teve várias esposas, assim como ele, Davi, Salomão e outros. A Torá reconhecia a bigamia como um ato legal. Além da esposa, existiam as concubinas. Eram mulheres que mantinham relações conjugais com o chefe da casa sem serem as esposas. Eram geralmente escravas ou criadas dadas como dote pelos pais às noivas. Algumas concubinas eram providenciadas pela esposa quando esta era estéril, como meio de prover filhos ao marido. Era quase uma maldição um casal não poder ter filhos. Conhecer a lei do concubinato ajuda a inocentar Sara quando sugeriu que Abraão tivesse filho com Agar. Sara não pode ser julgada pelas regras e costumes do século XXI, mas pelos hábitos e regras que regiam o seu tempo. A autoridade paterna é outro fator importante. A autoridade do marido e pai era absoluta. Quando este tomava uma decisão, a mesma era incondicionalmente aceita pelos demais membros da família. A função do marido-pai era tão importante que a Páscoa, um dos mais importantes ritos da religião de Israel e uma atividade religiosa essencialmente familiar, era por ele conduzida. O marido
era o celebrante religioso da família. A função religiosa do pai nos ajuda a entender por que Josué disse com toda a convicção que ele e toda a sua casa serviriam ao Senhor, ou por que a decisão do carcereiro de Filipos de crer em Jesus se estenderia também à sua família. Prometer a salvação da família a partir da fé de um indivíduo nos dias de hoje, com base histórica no texto do carcereiro de Filipe, não seria um bom negócio, já que tanto filhos como esposas não possuem toda esta dependência do pai ou do marido. Como estamos explorando como exemplo de trabalho exegético João 4, versículos 19 e 24, poderíamos destacar como relevante, como parte da cultura dos tempos bíblicos, que homens e mulheres não ficavam batendo papo pelas ruas. O diálogo entre judeus e samaritanos era quase impossível. Isso justifica o assombro dos discípulos quando chegaram e viram que Jesus estava conversando com uma samaritana. Cristo estava dando a seus discípulos exemplo do caráter includente do Evangelho e de como deveria ser o cristianismo. O tópico 2 se ocupará em destacar a importância de se conhecer as estruturas políticas. Conhecer o pano de fundo político da Palestina é extremamente importante para a leitura do Novo Testamento. Sabemos que Jesus foi morto por nossos pecados. Bem, isto por uma perspectiva teológica. Do ponto de vista histórico, a execução de Jesus se deu por razões políticas. Jesus foi condenado por se declarar rei. Nos dias de Jesus, a Palestina era um país ocupado. Vivia sob a dominação dos romanos, que conquistaram a região em 65 a.C. Apesar da dominação dos romanos, os romanos consentiam que os povos conquistados mantivessem os regimes a que estavam acostumados, permitindo assim que a Palestina mantivesse a estrutura política estabelecida após o retorno do exílio babilônico. Isto tornava possível a existência de governadores nativos que podiam governar sob a supervisão do império. Isso agradava aos povos conquistados, mas não aos judeus, que, como fora mencionado anteriormente, acreditavam que Deus era o soberano e governava absoluto mediante seus legítimos representantes na terra. Estas informações interessam a nossa disciplina, porque nos ajuda a entender melhor o contexto de nossa perícope. É que nos dias de Jesus, Samaria e Judéia constituíam províncias distintas do mesmo país e sob a mesma bandeira do mesmo império. Esta observação é importante porque não poderíamos imaginar Jesus e seus discípulos transitando em um território tão hostil, tanto para judeus como samaritanos, se ambos fossem territórios emancipados, regidos por legislações distintas. Fossem Judá e Samaria países politicamente distintos, provavelmente não teríamos o relato que João nos apresenta em seu Evangelho. O tópico 3 coloca em relevo a necessidade de se conhecer outros aspectos da cultura bíblica. O conhecimento dos hábitos culturais do teatro bíblico pode também oferecer excelente recurso para o trabalho exegético. As passagens da Bíblia estão estreitamente relacionadas com os costumes cotidianos. Observamos alguns exemplos. Quanto à higiene, sua importância era mais religiosa do que estética. Os judeus costumavam lavar as mãos diariamente, sobretudo antes das refeições, e tomavam banho sempre que iam ao mercado ou qualquer lugar que os colocasse em contato com a multidão. Isto porque temiam o contato com imundos, seriam estrangeiros, doentes, animais, etc. Quanto à aparência, os romanos não usavam barba, mas para os judeus tê-las era quase uma obrigação. Gostavam dos cabelos fartos. Insultos como os que Eliseu sofreu de jovens que lhe diziam sobe calvo, soavam muito mais como maldição, pois estava associado à lepra, do que como uma brincadeira de mau gosto. Se para o homem exibir os cabelos era uma prática aceitável, com a mulher era diferente. Para as mulheres, o uso do véu trazia um valor moral, significava a submissão ao homem. Era imoral uma mulher deixar os cabelos à mostra. Apenas as prostitutas exibiam seus cabelos. Viúvas tiravam o véu como forma de comunicar sua nova condição. Quando uma mulher era flagrada em adultério,
o véu lhe era arrancado e os cabelos raspados como meio de expor sua vergonha e vitupério. Partindo destas informações, torna-se mais compreensível a preocupação de Paulo com as irmãs de Corinto, a quem recomendava que não pregassem ou orassem com a cabeça descoberta. Fica claro também porque a atitude de uma mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e com os cabelos os enxugou, causou tanto desapontamento ao fariseu com quem Jesus estava. O tópico 4 trata de aspectos da religião na sociedade por onde Jesus andou. Sobre a religiosidade dos personagens bíblicos, pouco se leva em conta no trabalho exegético. Parece que o perfil religioso do homem bíblico é óbvio demais, mas não é assim. Quando tratamos da crença dos patriarcas de Israel no Antigo Testamento, por exemplo, imaginamos logo a prática rigorosa de um monoteísmo consistente. Nada mais enganoso. Os hebreus eram enoteístas, acreditavam na existência de outros deuses, mas achavam que apenas um deveria ser cultuado. A transição do enoteísmo para o monoteísmo foi lenta e cheia de confrontos. Começou com a promulgação dos 10 mandamentos no Sinai. Recebeu reforço com os eventos em que o confronto de deuses estava por trás de grandes duelos entre devotos narrados no Antigo Testamento, como o que ocorreu entre Elias e os profetas de Baal, e se consolidou durante o cativeiro babilônico. No contexto religioso do Novo Testamento, o monoteísmo é uma realidade, mas não está livre de influências como da Cabala e de outras práticas religiosas não compatíveis com os ensinamentos da Bíblia. O povo para quem Jesus pregou era extremamente supersticioso e até folclórico. Acreditavam em fantasma, como seus discípulos, em anjos que moviam águas, reencarnação, etc. Também é útil lembrar que parte considerável do Novo Testamento foi escrita para combater crenças não cristãs inseridas no cristianismo. Os maiores movimentos eram o judaizante e o gnóstico. A refutação às doutrinas do gnosticismo, por exemplo, constitui parte considerável da teologia e dos escritos joaninos. A questão em torno do lugar de adoração, como apresentada em João 4, por exemplo, era o centro de inúmeras discussões teológicas envolvendo judeus e samaritanos. Se os samaritanos fossem pagãos, talvez fossem menos hostilizados pelos judeus. O fato é que a teologia dos samaritanos possuía muitos pontos comuns com a dos judeus. Ambos adoravam a Yahvé, ambos consideravam a autoridade do Pentateuco e alimentavam a esperança na manifestação de um Messias que os livrasse do cetro de seus dominadores. Tanto os judeus como os samaritanos observavam a prática da circuncisão, a guarda do sábado e a lei acerca do consumo de sangue e esperavam a realização de um juízo final em que todos seriam julgados pelo Messias, que premiaria uns e puniria os outros de acordo com as suas obras. As semelhanças param por aqui. E as diferenças? Bem, leiam o nosso caderno de estudos. Por hoje é só. Nos vemos nos próximos encontros.